Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 15. Nós estamos dando sequência à nossa série de exposições no Evangelho de João e hoje nós estamos continuando com o nosso estudo nesse Evangelho fabuloso, nesse Evangelho extraordinário que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu a graça de podermos ouvir. Nós vamos fazer a leitura aí do verso 15 ao verso 18, onde nós veremos o testemunho de João. Aqui nós veremos alguns trechos onde que João vai testemunhar acerca de Jesus Cristo. João aqui, o João Batista, não o João evangelista, que quem vai testemunhar agora é João Batista. João Evangelista apenas escreve o testemunho de João. Então vamos fazer a leitura aí do verso 15. Diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Até aí, vamos orar e pedir que o Senhor nos conceda, nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo em busca de iluminação, a Deus. Nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, para que nós possamos receber essa palavra, que o Senhor quebrante, que o Senhor amorteça, que o Senhor tire o coração de pedra, que nos coloque um coração de carne no lugar para que nós possamos ouvir, para que nós possamos receber a sua santa palavra. Por favor, Deus, olha por cada irmão desse que veio hoje buscar conhecimento de Ti, buscar a sua palavra, e conceda graça para que ele possa ouvir, para que ele possa receber, para que ele possa compreender e entender a sua palavra. Tem misericórdia de nós, em nome do nosso Senhor Jesus, nós suplicamos a Deus. Quanto a mim como pregador, te rogo, em nome do nosso Senhor Jesus, fale o que sou, confiando apenas no testemunho que as Escrituras nos dá, de como o Senhor tratava com os apóstolos, com os pregadores, que o Senhor os enchia do Espírito Santo para com intrepidez eles anunciarem a sua palavra, confiando nessa verdade, confiando que o Senhor será misericordioso mais uma vez para comigo, que eu venho a Ti te pedir graça, Deus, que eu te pedir que o Senhor me enche, para que com intrepidez, de forma simples, Senhor, possa explicar a sua palavra, de maneira que os irmãos possam compreender que só Tu és Deus e que não há outro Salvador além de Ti, Senhor, que não há outro Salvador além do nosso Senhor Jesus Cristo, no nome dEle que eu te peço. Amém. Como eu disse, já estamos dando continuidade à nossa série de estudo no Evangelho de João e hoje nós veremos acerca do testemunho de João. João, aqui o João Evangelista, ele escreve esse Evangelho com o intuito de que pessoas venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Está explícito nesse Evangelho que o objetivo da sua escrita é que pessoas que lessem esse Evangelho viessem a crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvas. A preocupação de João era a preocupação de todos os evangelistas, a preocupação do próprio Senhor Jesus, o objetivo de João é o objetivo do próprio Senhor Jesus. Jesus morreu para que pecadores pudessem ser salvos. João escreve esse evangelho para que pecadores lessem, ele crescem no Senhor Jesus e fossem salvos. João diz que tudo que está escrito aqui é para que quem lesse, para que os irmãos que lessem viessem a crer e crendo tenha a vida eterna. Então esse evangelho, ele nos mostra o caminho para a salvação, ele nos revela como que um pecador pode ser salvo, ele nos revela como que um pecador é salvo. João, ele começa escrevendo, aí nós vimos, estudamos o capítulo 1, o verso 1, João, ele começa escrevendo esse evangelho mostrando a divindade de Cristo, ele revela aqui Cristo como sendo o verbo, a palavra de Deus, que estava no princípio com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por Ele, para Ele e por meio dEle. Nós vemos isso aí no estudo passado, onde nós até cruzamos referências lá com o Antigo Testamento e vimos que Cristo estava ali no princípio como sendo a palavra viva, a palavra que dá vida, a palavra criadora, a palavra que trouxe todas as coisas à existência. João aqui ele revela Cristo também como sendo a luz do mundo, a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, ou seja, o único que é capaz de salvar, o único que é capaz de revelar a verdade, o único que traz a verdade, que é capaz de salvar todos os homens. Essa verdade, ela tanto salva como ela
julga, como ela condena. O próprio Senhor diz, quem crê em mim é salvo, quem não crê nas palavras que eu ensino, essa palavra o julgará no último dia. Ou seja, Cristo, ele tanto salva quanto ele julga, quanto ele, a palavra ela tanto ilumina para a condenação quanto para a salvação. Todos aqueles que são da verdade ouvem a verdade e creem nela, se arrependem de seus pecados, deixam as suas transgressões, têm uma vida transformada. Todos aqueles que não são da verdade, ouvem a verdade e não creem nela, endurecem o seu coração e não vivem de acordo com ela. Esses estão sendo iluminados para a condenação, porque endurecem o seu coração para ouvir a verdade. Nós vemos muitas coisas importantes acerca do nosso Senhor Jesus, da sua obra, e nós vimos algo que nós precisamos ressaltar aqui, o ser filho de Deus. Quem é filho de Deus? Que está relatado aí no verso 12, eu gostaria de ver no verso 12, capítulo 1, no verso 12, diz assim, mas todos quantos receberam, lhe deram o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Nós fizemos uma diferenciação entre criação e adoção, né? Então há uma diferença entre criação e adoção. Muitas pessoas acreditam que toda a criação é filha de Deus, que todos os homens são filhos de Deus, mas nós vemos que isso não é verdade. Filho de Deus é aquele que crê no Senhor Jesus, que foi feito, que foi adotado por Deus. Quem é filho de Deus? Aquele que crê no Senhor Jesus e, por consequência, ele é feito, ele é adotado por Deus. Quando a pessoa crê, essa pessoa é filho. E quem não é filho? Só é salvo quem é filho. Quem não é filho vai para o inferno. Essa é a triste realidade, né? Que nós muitas vezes maquiamos a nossa consciência. Muitas vezes nós olhamos ali para uma pessoa que não crê, essa pessoa morre e nós ficamos achando que aquela pessoa está num lugar bom, né? Deus dá um bom lugar. Se merecer, isso não existe. Para começar, que ninguém merece. E segundo, só é salvo quem crê verdadeiramente naquelas pessoas. Nós olhamos para os nossos parentes, para os nossos tios que continuam na velha vida, que continuam no pecado, que continuam na fornicação, que continuam no adultério, que continuam xingando, brigando, falando da vida dos outros e achando que se aquela pessoa morrer ela vai para o céu. É uma enganação que nós tentamos colocar na nossa consciência. Não existe. Se aquela pessoa morrer sem Cristo, se aquela pessoa morrer sem aceitar a Cristo, sem crer no seu nome, aquela pessoa não é salva. Mas você pode dizer, mas aquela pessoa afirma que ela crê. A Bíblia diz que até Satanás sabe que Deus existe. Até Satanás crê em Deus, mas Satanás crê e treme. A diferença entre a pessoa que crê e a pessoa que apenas diz que crê é que a pessoa que crê, ela vive. E você vê pela vida dela que ela vive de acordo com a vontade de Deus. Essa pessoa foi adotada com o filho, enquanto que aquela outra não é, ela perecerá por todos os séculos no fogo do inferno. É triste de se ouvir, né, que um parente próximo pode ir para o inferno porque não creu. É triste, mas é a verdade. A grande questão é o que você está fazendo para livrá-lo do fogo do inferno, né? Porque nós sabemos que ele vai, nós sabemos que todos aqueles que não crê, que não se arrepender, vai. O que você está fazendo para livrá-lo do fogo do inferno? Você deveria estar fazendo o mínimo, que é pregar, ou convidar, ou orar por aquela pessoa. Se nem isso você está fazendo, aí a situação complica. Então, aqui nós vemos que nós estudamos essas questões fundamentais, importantíssimas aí no capítulo 1, e hoje nós focaremos aí no testemunho que João Batista, não o João que está escrevendo, né, que João Batista dá acerca de Cristo e da sua obra redentora. Aqui no capítulo 1 nós veremos ainda mais 3 testemunhos que João Batista dá. Nos versos 15 e 18, ele dá o testemunho acerca de Cristo, que é o testemunho que nós vamos ver. Do verso 19 ao 28, nós vemos o testemunho de João acerca dele como precursor. Do verso 28 ao 31, nós vemos o testemunho de João e da obra de Cristo, que ele dá acerca da obra de Cristo. E para finalizar, do verso 32 ao verso 33, nós vemos o testemunho de João, que João dá da confirmação de Jesus como sendo o Cristo. Nós vamos estudar esses 4 testemunhos. Hoje nós começaremos por esse testemunho de Cristo, que João dá acerca de Cristo e da sua obra redentora.
Nós veremos aí a primeira parte, então, de todo esse ensinamento de João. E o primeiro ponto que nós vemos aqui, a primeira verdade importantíssima que nós vemos aí nesse primeiro tópico, é que o testemunho de João acerca de Cristo, João vai dar um testemunho acerca de Cristo, aí do verso 15 ao verso 18 que nós já lemos. E nesse testemunho nós vemos 4 verdades importantes. A primeira verdade que nós vemos aqui é que Jesus ele é o eterno Filho gerado de Deus. Está no verso 15, diz assim, João testemunha a respeito dele e exclama. Aqui João vai testemunhar a respeito de Cristo. E o que é que João testemunha? João diz, este é de quem eu disse, o que vem depois de mim e tem contudo a primazia, porque já existia antes de mim. O João Batista, ele era primo de Jesus, ele era filho de Isabel, que era uma parente de Maria, eles eram primos, e João ele nasceu 6 meses, João era 6 meses mais velho do que Jesus. João nasceu primeiro do que Jesus, João era 6 meses mais velho do que Jesus, e João começou o seu ministério primeiro do que Jesus, porque João ele era o percursor de Cristo. João ele tinha como objetivo de preparar o caminho para Cristo. Então o que João quer dizer quando ele diz, aí ele tem a primazia porque ele já existia antes de mim, porque nós sabemos que João é mais velho, João nasceu primeiro e o ministério de João começou primeiro do que o ministério de Cristo. João está falando aqui da divindade de Cristo, é o que nós vemos no capítulo 1. O João Evangelista, ele trata da divindade, ele trata da eternidade de Cristo. E João Batista ele vai enfatizar isso, ele vai enfatizar a eternidade de Cristo. Ele diz que Jesus Cristo ele era antes de que houvesse qualquer coisa. Jesus Cristo ele estava no princípio como sendo agente da criação e por isso ele era antes, e contudo ele tinha a primazia, ele tinha a preeminência, porque ele era antes de tudo. E nós vemos as aparições, a obra de Cristo no decorrer do Antigo Testamento. Jesus ele era aquele grande eu sou, que envia Moisés para o Egito. Jesus era o grande eu sou, que abre o mar vermelho, o grande eu sou, que está por todo momento ali, guiando o povo no Egito. Então Jesus, ele é, antes de todas as coisas, ele é Deus eternamente. Esse ponto ele é importante que nós aprendemos, porque Jesus, ele é tanto homem quanto Deus, ele é 100% homem e 100% Deus. Esse é um ensinamento corrente nas Escrituras e que nós precisamos saber muito bem, ou seja, precisou do próprio Deus descer para salvar o homem. Nós vimos que a aliança que Deus fez com Abraão, quando ele pede para que Abraão corte aqueles animais e coloca ali como símbolo da aliança, nós vemos que naquele momento que Abraão vai fazer aliança com Deus, a aliança era feita entre 2 partes. Nós vemos quando nós estávamos estudando o livro de Gênesis, a aliança ela era feita entre 2 partes, de maneira que quem quebrasse a sua parte no acordo seria penalizado. Então, quando Deus passa por entre meio aqueles pedaços, quando o fogo desce do céu e passa por entre meio aqueles pedaços, Deus está assumindo a responsabilidade que cabia a Abraão. Caso uma das partes, caso Abraão quebrasse a sua aliança, Abraão não pagaria. Quem pagaria era o próprio Deus. E nós vimos que a descendência de Abraão quebrou a aliança de Deus. Então precisou do próprio Deus descer na pessoa do Senhor Jesus Cristo para morrer no lugar como consequência da quebra da aliança. E essa morte de Jesus, essa morte de Cristo que desceu para morrer, ela tem esse caráter redentor. Então nós vemos no decorrer da história o caráter redentor da obra de Cristo que desce para nos redimir. O próprio Deus esvaziou-se da sua glória, nós vimos isso no domingo passado. Ele se esvazia e assume o corpo para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Então João disse que ele já existia antes dele. Cristo, ele é o próprio Deus, ele já existia, ele tinha a preeminência, a primazia. Segunda verdade que nós vemos aqui é a grandiosa graça de Cristo. No verso 16 diz aí, porque todos nós, João Batista continua dizendo, porque todos nós temos recebido da sua plenitude de graça
sobre graça. João diz que Jesus ele tem toda a plenitude da divindade habita nele, ou seja, nós vimos toda a beleza, todas as obras, toda a glória de Deus habita nele, e nós recebemos algo importantíssimo dele, que é a graça. E João diz que não é apenas graça, mas a graça sobre graça. Nós recebemos da graça de Jesus, e não apenas graça, mas graça sobre graça. O que é isso? O que significa essa graça sobre graça? Graça, quando nós perguntamos para qualquer uma pessoa, ela vai dizer graça é o favor imerecido. É Deus nos conceder aquilo que nós não merecemos. Nós sabemos que graça é isso. Mas há uma definição de graça também que se aplica muito bem. Graça é uma beleza em movimento, ou seja, algo que é belíssimo e maravilhoso. Cristo, ele nos concede a sua graça sobre graça. Como é que funciona isso? Por exemplo, nós somos pecadores e merecemos o fogo do inferno. Do dia que nós nascemos até o dia da nossa morte, o nosso fim, a razão da nossa vida, a consequência da nossa vida é ir para o fogo do inferno. O que é a graça? A graça é que Deus manda o seu Filho para morrer no nosso lugar para nos livrar do fogo do inferno. Então essa é a graça. O que é graça sobre graça? É que além dele não nos mandar para o fogo do inferno, ele nos manda para o céu. Isso é graça sobre graça. O que é mais graça sobre graça? Além dele nos mandar para o céu, ele nos diz que nós veremos a Deus. Ele nos livra do fogo do inferno, ele nos dá a vida eterna. Isso é graça sobre graça. Todos nós experimentamos isso, todo cristão experimenta dessa graça de Cristo. Nós somos pecadores, esse é um fato, e o pecado condena ao inferno. Cristo, ele concede graça a nós, perdoando os nossos pecados. Isso é graça. E o que é graça sobre graça? Ele nos perdoa e nos livra do poder do pecado. Ele nos livra da consequência do pecado. Isso é graça sobre graça. Nós recebemos da sua graça e nós somos gratos a Ele por causa disso, porque se não fosse essa graça, nós estaríamos perdidos. Outro exemplo de graça, né? De favor imerecido, nós não merecíamos. Nós merecíamos o inferno, mas Ele nos concede. Primeiro, Ele nos salva do fogo do inferno. Isso é ótimo, isso é maravilhoso, né? Nós recebemos a graça. Por que é graça? Porque nós não fazemos nada para merecer essa salvação. O que você faz para ser salvo? Né? Se você acha que vir à igreja, que cultuar a Deus, que ler a Bíblia, que orar, que ajudar os outros, você está fazendo isso para ser salvo, você está extremamente enganado. Quem pensa assim precisa repensar o que é o cristianismo. Nós não fazemos nada para ser... É impossível alguém fazer algo para ser salvo. Se nós fazemos algo, se nós buscamos fazer isso por amor a Deus, é porque nós já somos salvos. A graça sobre graça é isso. Ele nos salva sem que nós queremos, sem que nós buscamos. Nós acreditamos aí na depravação total. O homem é totalmente depravado, o homem é incapaz de buscar a Deus, o homem não quer a Deus, o homem rejeita a Deus, e Deus demonstra a sua graça salvando esse homem, e Ele vai amontoando mais graça em cima. Ele salva o homem, Ele mantém o homem a salvo, Ele conduz o homem no seu caminho, Ele ilumina o homem no seu caminho, Ele concede bênçãos, Ele concede dom aos homens. Então é graça sobre graça. É como as ondas do mar, todo momento está havendo uma sem nunca se acabar. As ondas do mar, a todo momento vem uma, vem outra, elas nunca se acabam. Essa é a graça de Cristo. É o que João diz, porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João Batista entendia muito bem o conceito de graça. João Batista sabia muito bem quem ele era. João Batista sabia muito bem que a salvação era somente através dele. Por isso João vai clamar: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No verso 29 diz assim, no dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e lhe disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós recebemos a sua graça, graça sobre graça. Nós a todo momento estamos recebendo graça, né? Nós estávamos na ignorância, estávamos no mundo, estávamos no pecado. Ele nos concede graça, Ele nos tira, Ele nos faz ver o mundo, Ele nos faz ver o pecado, Ele nos concede da sua graça. E nós devemos agradecer a Ele e permanecermos na sua graça. Todos nós recebemos a sua graça. Terceira verdade que nós vemos aqui é a justificação por meio de Jesus Cristo. Está aí no verso 17. João vai fazer um contraste ali entre a lei e a graça. Porque
a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui nós vemos um contraste entre a lei e a graça. João diz que a lei ela foi dada por intermédio de Moisés, ou seja, aquela lei que foi dada no Monte Sinai, ela não foi dada para salvar. Ela não foi dada para salvar, ela foi dada para demonstrar a transgressão. Aqui João vai fazer esse contraste para que as pessoas vejam que a salvação é unicamente por intermédio de Cristo. João estava ali para preparar o caminho do Messias. João estava ali para preparar Cristo, para preparar o povo para a chegada de Cristo. Então João ele diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Qual foi o propósito de Moisés dar? Qual foi o propósito de Deus dar a Moisés aquela lei? Qual foi o propósito de Deus trazer aquela lei a Moisés? Muito pelo contrário do que muitas pessoas pensam, que aquela lei foi dada para salvar. Tem pessoas que dizem o seguinte: no Antigo Testamento a salvação era pela lei, no Novo Testamento a salvação era pela graça. Isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer, porque tanto no Novo quanto no Antigo Testamento a salvação era pela graça. No Antigo Testamento aquela lei, a lei moral, a lei que foi dada por Moisés, ela foi dada para mostrar transgressões. Eu coloquei aqui alguns textos que demonstram isso. Romanos capítulo 3, está aí na frente, um pouco na frente. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, verso 19. Nós vemos aí o propósito pelo qual Deus dá a lei que foi dada por Moisés, como João Batista diz, a lei foi dada por Moisés. No verso 19, Paulo diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Ou seja, o propósito principal da lei é que toda boca se cale e que todo mundo seja culpável diante de Deus. Sabe para você ver qual é o propósito da lei? Não é interessante? A lei foi dada para que toda boca se cale. Ou seja, no momento que você tentar discutir com Deus, por exemplo, ou com a lei, você disser eu sou justo, a lei vai dizer que você não é. Aí você pergunta por que eu sou, e a lei vai te dizer todos os seus pecados e como você a quebrou. Então a lei foi dada para que você se cale para que toda boca se cale. E o segundo propósito da lei é que todo mundo seja culpável diante de Deus. Como que Deus vai culpar o mundo? É através da lei. Quando alguém chegar no dia do julgamento, quando alguém chegar no céu no dia do julgamento e não saber por que está ali, por que vai ser condenado ao fogo do inferno, qual que é o critério que Deus vai usar? Você vai ser julgado por causa disso, disso e disso. Porque você não amou a Deus sobre todas as coisas, porque você não amou o próximo, porque você fez imagens de esculturas, porque você adorou essas imagens, você trouxe para dentro da sua casa, porque você não tomou o nome de Deus em vão, porque você não guardou o dia do Senhor, porque você não honrou pai e mãe, porque você adulterou, porque você matou, porque você mentiu, porque você levantou falso, porque você cobiçou. Então, essa lei é o critério que Deus vai usar para culpar o mundo. Segundo, em Gálatas 3,10, segundo texto nós vemos aí, acerca do objetivo da lei, Gálatas 3,10, Paulo vai dizer aí que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição, ou seja, a lei ela traz maldição. Diz aí, todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticar. Ele está em Deuteronômio 27, 26. Então, o objetivo da lei era mostrar para o homem o quanto que ele precisava de um Salvador. Esse era o propósito da lei. Todas as vezes que uma pessoa lê o livro da lei, ela precisa saber que ela é impossível, que ela é imperfeita, que é impossível dela cumprir toda aquela lei. E nesse contraste que João faz, que nós vemos aí, ele diz que a graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Isso realmente ele nos mostra que a salvação é unicamente por Cristo. Ou seja, a graça que há em Jesus Cristo é que nós somos salvos. Nesse contraste que João faz, nós temos a nítida certeza de que a salvação é pela graça e pela fé no Senhor Jesus Cristo, como está em Romanos capítulo 5. Justificados, pois, pela fé, temos paz
para com Deus. Ou seja, é pela fé em Cristo que nós temos a paz. Havia uma inimizade entre nós e Deus, e pela fé em Cristo nós temos paz. Por que isso é importante? Porque aqui nesse versículo 17, que parece que não tem nada a ver com justificação pela fé, que nós estamos estudando justificação pela fé. A Bíblia, do princípio ao fim, ela trata de um tema central. E o tema central da Bíblia é justamente a justificação pela fé, é justamente a redenção. Então, quando João diz que a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade foi dada por intermédio de Cristo, nós já vem na nossa mente claramente o que significa a lei, por que foi dada a lei, por que João vem fazer menção da lei de Moisés aqui, e por que ele faz menção da graça? Por que é importante? É importante nós estudarmos sobre a justificação pela fé, porque a justificação pela fé é a principal doutrina do cristianismo. E todos aqueles que compreendem a justificação pela fé, eles descansam na obra de Cristo. Por muitas vezes eu ouvi acerca da justificação pela fé e não compreendi. Mas o pregador, ele continuou pregando sobre a justificação pela fé, e um dia eu compreendi como que o ser humano era salvo, e eu deixei de tentar me justificar. Porque muitas vezes nós não compreendemos a justificação pela fé e tentamos nos justificar diante de Deus. Tentamos fazer por merecer a salvação. E não é assim que funciona. Ninguém pode merecer a salvação. A lei que foi dada por Moisés mostrava a transgressão, ainda que os judeus tentassem, ainda que os judeus tentassem cumprir a lei para serem salvos, aquela lei era impossível de vir justificação por ela. Era impossível de alguém conseguir cumprir toda aquela lei para ser salvo. Por isso que João faz a lei que foi dada por Moisés não pode salvar, mas a graça e a verdade que veio por intermédio de Cristo, essa pode justificar. Nós vemos em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que Paulo vai dizer: vós sois salvos pela graça, e somente a graça não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Esse contraste ele tem como objetivo mostrar que a salvação em Cristo Jesus desbanca todos os que confiam em si mesmos, e confiam em suas obras para ser salvo. Esses versículos mostram isso. Esse versículo está aqui para desbancar todas aquelas pessoas que confiam que elas estão fazendo por merecer. Estão fazendo por merecer. Outro dia eu estava conversando com um jovem de uns 35, quase 40 anos. Para mim é um jovem, Esse homem, ele sabe que eu sou evangélico, que eu sou cristão. Ele já ouviu a pregação, ele já ouviu a palavra, e eu estava conversando com ele. Só que ele também sabe que eu sei quem é ele, que eu sei da sua vida. E ele veio, porque ele sabia da palavra, ele conhecia a palavra que eu já tinha pregado, ele veio tentar se justificar comigo. Essa pessoa, todo mundo conhece a vida dela, sabe que ele é um péssimo pai, ele é um péssimo marido, ele é um cachaceiro, uma pessoa que só fica em boteco, bebendo para lá, bebendo para cá e fazendo isso. Só que ele veio justificar para mim. Ele veio me falar, as pessoas ficam falando de cachaceiro, mas nós estamos com a obra aí, que nós estamos ajudando tantas pessoas, nós saímos, fomos para o lugar de tal, dar cesta básica, levar brinquedo para os meninos para tal, e fazer etc e tal. Ou seja, esse homem, ele confia em si, ele confia que ele está bem consigo mesmo, que ele vai ser salvo. Ele confia nas suas próprias obras para ser salvo. Apesar dele ser um homem perverso, ele ajuda os outros, mas não ajuda os da sua própria casa. Ele confia que ele vai ser salvo pelas suas próprias obras. Ou seja, aquela bondade que ele faz alivia a consciência errada que ele tem, alivia a culpa que ele tem na consciência. O grande perigo das obras é justamente esse, porque as pessoas que acreditam ter obras, que acreditam fazer obras, que acreditam que está quites com Deus, essas obras que as pessoas empenham em fazer, elas aliviam o erro, elas aliviam a culpa da consciência, e com isso a pessoa consegue viver tranquilo com a sua consciência errada. Porque na nossa consciência ela nos diz que nós estamos errados, e a pessoa ela tenta aliviar a sua consciência
fazendo obras que ela julga ser justa. E é que para aquela pessoa ela está salva, para aquela pessoa ela está tudo bem, ela pode continuar na sua vida errada, ela pode continuar na cachaçada, ela pode continuar sendo um péssimo marido, um péssimo esposo, um péssimo pai, que para ela está tudo tranquilo, porque as suas obras aliviam a culpa que há na sua consciência. Então, esse versículo, a justificação pela fé, ela desbanca todas aquelas pessoas que confiam nas suas obras para serem salvas. Porque nós sabemos, quando nós entendemos a justificação pela fé, nós sabemos que é impossível que alguém seja salvo pelas obras. Nós vemos, de acordo com a palavra de Deus, que as nossas obras diante de Deus são como lixo, como trapos de imundícia. Isaías 64, 6, se eu não me engano, diz que nós somos como imundo e todas as nossas obras como trapos de imundícia. O que é o imundo? O imundo era aquela pessoa que tinha lepra. Lepra era uma doença que a pessoa derretia e ela ia se deteriorando, até que ela morria, né? Aquela lepra era um broto, né, que ia comendo e que ia saindo pus, ia saindo nojeira ali, secreção. A pessoa vinha, os familiares chegavam, né, que não podia chegar perto da pessoa, chegava, pegava um bolo de faixa e jogava lá dentro do buraco onde que a pessoa estava, a pessoa ia enrolando aquilo, né, ia saindo aquela sujeira e ia ficando ali naquelas faixas. E depois ele ia, tirava aquilo e passava outras faixas novas. Aquilo ali é o trapo de imundícia. Então, quando Deus olha para a bondade que nós fazemos, Ele vê aquilo. Olha como que a Bíblia se refere às nossas obras. Quando a pessoa entende que as suas obras são trapo de imundícia diante de Deus, então ele não confia em nada a não ser na graça e na verdade. Ele diz aí, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quando a pessoa sabe que ele não é nada, que as suas obras não são nada, ele confia na graça e na verdade. Ele confia que só uma forma dele ser salvo, que é pela obra de Cristo naquela cruz. Quando Cristo está naquela cruz, que Ele é pendurado naquela cruz, que os nossos pecados são transferidos por Ele, para Ele, que Ele morre, que Ele ressuscita, que nós cremos nele, aí está a nossa salvação, não porque nós merecemos, não porque nós temos obras, mas porque nós cremos nele. Nós recebemos a sua graça, nós andamos por intermédio da sua verdade, a salvação é unicamente por Ele. Aí vem a grande questão, né? Como ser salvo? Como eu faço para ser salvo, já que não é pelas obras, já que não é pela lei, já que não é pelo que eu faço de bom, né? Eu costumo sempre dar esse exemplo quando eu não tinha o conhecimento da verdade, nem da graça e nem da verdade de Cristo. Eu aliviava a minha consciência da seguinte maneira: eu focava em fazer o bem, né, para ficar tranquilo com Deus. Eu pensava dessa maneira: eu vou fazer o bem, o melhor que eu posso, para quando eu chegar lá no céu, Deus ver que eu mereço o céu e me deixe entrar. É um pensamento totalmente errado. Se você for fazer o bem para você merecer o céu, você tem que, do dia que você nasceu até o dia que você morrer, você não pode ter um pecado, um pensamento pecaminoso, você não pode ter um desejo, você não pode ter ficado com um pingo de raiva de uma pessoa, né? Você não pode ter falado uma coisa errada, um palavrão, um xingamento, nada. É só assim que uma pessoa pode ser salva, né? Por obras, o próprio Senhor Jesus. A única pessoa no mundo capaz de realizar tal façanha é o Senhor Jesus, não há ninguém. É por isso que Ele tem méritos para nos conceder essa graça. Então, como fazer, né, para ser salvo? É crer, acreditar. Uma pessoa só se torna filho crendo. A pessoa ela reconhece que ela não é nada, que as suas obras são trapos de um imundo, de imundícia, trapos de sujeira, né, e que ela é salva unicamente pelo que Cristo fez por ela. A justificação pela fé ela é importante por causa disso. A justificação pela fé ela nos mostra como nós somos perversos e pecaminosos e nos mostra como que Deus ele é gracioso em nos salvar. Então é por isso que é importante nós estudarmos sobre a justificação pela fé. E o quarto e último ponto que nós vemos aqui, a quarta e última verdade que nós temos aqui,
é que Jesus Cristo, ele é a revelação do Pai. O Verbo, ele revela o Pai. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus, ele é invisível, né? Nós temos certeza disso porque nós não vemos. É por isso que nós o seguimos pela fé, não é? Se nós vêssemos a Deus, seria pela fé? Não seria, porque fé é certeza daquilo que nós não vemos, né? E convicção de fato que nós cremos, né? Então, ele é invisível e nós não vemos. Por que Deus é invisível? Porque Deus é espírito. Os espíritos são invisíveis e nós não conseguimos ver. Deus, ele habita na luz inacessível, ou seja, nem impossível chegar. Quem mais está próximo de Deus não consegue contemplar a sua face, porque nós vemos, de acordo com Isaías capítulo 6, que há uma classe de anjos que ela é a que está mais perto de Deus. E a Bíblia diz que aquela classe de anjos, aqueles anjos, eles têm 6 asas, com 2 asas eles cobrem os rostos, porque não conseguem ver Deus na sua plenitude, e com 2 eles cobrem os pés, porque eles não podem pisar naquele local. Então Deus habita na luz inacessível. Olho nenhum jamais viu a Deus, ninguém na face da terra jamais viu a Deus. Nem o homem que foi chamado de amigo de Deus viu Deus. Abraão, ele foi chamado de amigo de Deus, mas Abraão não pôde ver Deus. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus, mas Davi também não pôde. É impossível para Davi ver a Deus. O próprio Moisés, que o livro de Deuteronômio nos diz que Deus falava face a face com Moisés. Uma vez Moisés pediu para ver a glória de Deus e o Senhor disse para Moisés: homem nenhum, Moisés, pode ver a minha glória e permanecer vivo. Deus não revelou a sua glória a Moisés. Porém, aqui João diz que o Filho, o Deus unigênito, que é o Filho, Jesus Cristo, ele tem a missão de revelar a Deus. Ou seja, ninguém nunca viu Deus Pai, mas quem vê o Filho vê o Pai. Assim como Jesus diz em João, aí no capítulo 14, tem um versículo que Jesus fala claramente, decorre aí de uma pergunta de Filipe. Filipe era um dos discípulos, capítulo 14, verso 8, diz assim, replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe queria ver o Pai. Nós que somos cristãos, nós acreditamos na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Filipe, ele quer ver o Pai, ele quer ver Deus. Ele estava com o Filho, mas ele quer ver o Pai. E nós vemos que Jesus não mostra o Pai, muito pelo contrário, Jesus diz, olha o que Jesus diz aí no verso 9, diz-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então Jesus não mostra a Filipe e diz: Filipe, eu estou há 3 anos com você e você ainda não tem me conhecido, quem vê a mim vê o Pai. Ou seja, Jesus, ele revela o Pai. Nós nunca vimos Deus, olho nenhum nunca viu a Deus, mas nós conhecemos quem é Deus. Você sabe quem é o Deus Todo-Poderoso que criou o céu e a terra. Nós sabemos quem é Deus. Por que nós sabemos? Porque nós vemos aqui nas Escrituras que há alguém que revela esse Deus, e esse alguém é o Senhor Jesus. Jesus, ele revela a Deus. Nós podemos conhecer o Deus Criador do céu e da terra através de Cristo. E isso é muito confortador, porque nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus injusto. Nós sabemos que não é um Deus tirano, né? Vai que nós tínhamos um Deus tirano, um Deus ímpio, um Deus que adorava torturar pecadores, né? Um Deus que ia matar os pecadores da pior forma possível. Quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos que esse Deus não é assim, muito pelo contrário, ele é misericordioso, ele é amoroso, ele é benigno, ele é bondoso. Cristo revela os atributos de Deus, ele é eterno, ele tinha um plano para nos salvar, ele tem um plano para nos redimir, ele tem um plano para nos libertar. Nós conhecemos também a ira de Deus. Esse Deus, ele não deixa que o pecado passe impune. A sua justiça, ele condena o pecado em Cristo. E quem não se arrepender em Cristo, ele tem que pagar pelos seus pecados. Então Jesus declara: quem vê ele, vê o Pai. Ou seja, Jesus é aquele que revela a Deus. Como eu faço para conhecer a Deus?
conheça Jesus e você conhecerá Deus, porque Ele, quem vê Ele, vê o Pai. Né? Os dois, eles têm os mesmos objetivos, os mesmos planos, as mesmas vontades, são um. Ele diz, eu e o Pai somos um, porque são um, porque nós somos um. O nosso plano, não é complicado de explicar, mas eles são um, porque eles têm o mesmo plano. Na nossa linguagem, né, muito baixa, nós dizemos que eles têm o mesmo plano, eles têm o mesmo propósito, eles têm os mesmos pensamentos, a mesma divindade, por isso eles não há conflito entre eles. Deus não fala assim, eu vou salvar Lucas, e Jesus fala assim, não é para salvar Lucas, entendeu? É um só. Jesus revela a Deus. Deus fala, eu vou salvar Lucas, e Jesus vai e morre por Lucas. Deus fala, eu vou salvar Maria, e Jesus vai e morre por Maria. Né? E o Espírito Santo vem e resgata Maria. É extraordinário a Trindade. Deus, eu vou salvar Lucas. Jesus fala, tudo bem, morre por Lucas, e o Espírito Santo vem e tira Lucas do mundo e leva Lucas a salvo. Então Jesus, ele revela a Cristo. Colossenses também nos diz que Cristo, ele é a imagem perfeita de Deus. Colossenses, no verso 13, diz assim, ó, ele nos libertou, está falando de Deus, né, o próprio Deus nos libertou do império das trevas, que é o pecado, o império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja, ele nos libertou do pecado e nos transportou para o reino do Messias. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor, ou seja, ele nos transportou para a salvação. Ele nos tira das trevas e nos transporta para a verdade. Ele nos tira do pecado e nos traz a salvação. Ele diz, para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Nesse reino do Filho, nós ganhamos algo ali importantíssimo. É o quê? Riqueza? Não. Curas, bênçãos, também, nós temos isso também, mas o mais importante que há no reino desse Filho é a redenção. O que é redenção? Redenção é o desfazer a inimizade. Havia uma inimizade entre Deus e o homem. Quando há a redenção, a inimizade é desfeita. E a remissão dos nossos pecados. A inimizade ela é desfeita por causa que Cristo ele paga pelos nossos pecados. Aí ele vai dizer quem é esse Filho, quem é esse que concede a redenção, quem é esse que concede a remissão, quem é esse Filho que tem um reino, que nós fomos colocados nele para que pudéssemos ser salvos. Diz aí, ó, este é... Verso 15, este é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Nós vemos lá no capítulo 1 de João, que está falando que o Deus unigênito revelou. Eu gostaria de buscar um gancho aqui para essas duas palavras, unigênito e primogênito. Eu sempre gosto de fazer esse gancho, porque quando está falando lá do Deus unigênito, está falando dele no princípio, antes dele se encarnar e morrer no nosso lugar. Mas aqui no Novo Testamento está falando do Deus primogênito, o primogênito de toda a criação. O que mudou entre unigênito e primogênito? Primeiro, primogênito, unigênito, ele é o único. Quando fala que Cristo é o Deus unigênito, ou seja, ele era o Deus gerado do Pai, ele é o Filho eternamente gerado do Pai. Mas quando diz aqui que Cristo ele é o primogênito de toda a criação, já mudou, porque primogênito ele é o primeiro filho, né, por assim dizer. A pessoa ela tem um filho, ele é o primogênito, ela tem 2 filhos, então o mais velho é o primogênito dos filhos. Então, o que isso quer dizer? Antes de Cristo encarnar e morrer no nosso lugar, só havia Ele. Né? Só havia Ele. Depois que Ele encarnou e morreu no nosso lugar, aí Deus fez muitos, como nós vimos no verso 12, muitos foram feitos filhos porque creram nele. Então, mais um versículo que prova, né? Mais um versículo que prova que filhos são aqueles que creem. Filhos são aqueles que creem.
E ele continua no verso 16, pois nele foram criadas todas as coisas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, potestades, tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça e o corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Mais uma vez a palavra primogênito, primeiro a ressuscitar dentre os mortos, significando que nós também um dia ressuscitaremos dentre os mortos, estaremos com Deus, para ter em todas as coisas a primazia. A primeira vez, é a mesma palavra que João usa lá. Então, Jesus, ele não veio apenas para revelar a Deus, mas para demonstrar, revelar a vontade de Deus para o mundo. Jesus, ele revela quem é Deus, a pessoa de Deus, os atributos de Deus, mas Jesus também revela a vontade de Deus para nós. Aí nós vemos, para finalizar com essa aplicação, como conhecer a vontade de Deus? Tem como um pecador saber qual que é a vontade de Deus? Tem como um pecador saber qual que é a vontade de Deus? Tem, né? Cristo revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Como? A questão é como saber qual que é a vontade de Deus? É só estudando a palavra. Estudando a Bíblia, conhecendo a Cristo, aí nós conhecemos qual é a vontade de Deus. Conhecemos qual é a vontade de Deus. Tudo sobre Deus, a sua vontade, quem Ele é revelado nas Escrituras. Por isso, nós vemos a importância de estudá-las. Como conhecer a Deus? Como que eu faço para conhecer a Deus? É estudando a sua palavra, pois ela contém toda a revelação de Deus. Pois ela contém toda a revelação de Deus na pessoa de Cristo. Cristo, ele nos mostra quem é o próprio Deus. É muito bom, né? Olho nenhum nunca viu a Deus, mas nós sabemos quem Ele é através de Cristo. Misericordioso, bondoso, compassivo, misericordioso, longâmino, né? É um Deus justo. É um Deus que odeia o pecado, é um Deus que se ira com o pecado, é um Deus que perdoa o pecado, mas é um Deus também que cobra pecado, é um Deus eterno, é um Deus divino, é um Deus sobremodo excelente, é um Deus que não tem princípio de dias, nem fim princípio de dia, nem fim de existência. É um Deus que tem um plano para salvar, é um Deus que salva pecadores sem que eles mereçam, é um Deus que nos deu vida. A questão é, você conhece a Deus? E se a resposta é não conhecer a Deus, o que você está fazendo para conhecê-lo? Né? Nós temos essa missão de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e por isso nós precisamos nos empenhar em buscar nas Escrituras. Não é perda de tempo participar de um culto, não é perda de tempo pegar a Bíblia para ler, não é perda de tempo buscar na internet uma pregação de um pregador que prega a verdade, não é perda de tempo investir em conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus nós sabemos como fazer para andar nos seus caminhos. Amém? Glória a Deus, vamos orar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós te agradecemos por essa oportunidade. E nós te suplicamos que essa palavra ela não venha cair por terra, Senhor. Nós te suplicamos que essa palavra ela possa penetrar nos nossos corações e possa mudar o nosso ser, de maneira que nós venhamos ter mais vontade de buscar o Deus Todo-Poderoso e o conhecimento da sua face, que é revelada na pessoa do nosso Senhor Jesus. Nos ajude, Senhor, a permanecer nos seus caminhos, a viver para a honra e para a glória do seu nome. Nos ajude a buscar, Senhor, e a conhecer e a fazer o conhecido nessa terra. Nós te pedimos e nós te agradecemos por mais essa oportunidade, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.